período eleitoral chegou, as eleições chegando, e ultimamente eu estou dedicando meus estudos mais ao estudo acadêmico, à filosofia, à teologia, mas por muito tempo, né? Desde 2016, estudando com o professor Olavo de Carvalho, ciência política, como que funcionam os movimentos políticos no Brasil, né? No brasileiro, no contexto mais profundo, né? Então já minha mãe fez uma pergunta, quem é Renan Santos? Inicialmente eu pensei, sujeito insignificante que não vai ter muita relevância, né? Porque não tem jeito de fugir de Lula e Bolsonaro, né? Não tem jeito de fugir. Mas, entre aspas, porque esse personagem vem crescendo muito numa bolha que, para as redes sociais, é totalmente despolitizada, que é o Instagram, mas uma bolha que tem muita influência e atinge um público jovem. É um sujeito de boa retórica, capacidade retórica incrível, né? E isso não significa que é um sujeito inteligente e honesto, né? Mas não dá para fugir. Então eu senti no dever de trazer quem é Renan Santos e seu movimento, a que ele pertence. Porque isso acaba, de certa forma, tendo alguma influência, principalmente no ambiente da direita, né? Na suposta direita, certo? Então eu anotei alguns pontos aqui que eu pretendo fazer uma exposição. Renan Santos é o principal líder e fundador do MBL. E quando esse movimento surgiu, o Movimento Brasil Livre? Surgiu durante as manifestações em 2013, quando começaram o movimento para o impeachment da Dilma. Primeiro, a manifestação da questão das passagens, né? De ônibus. Era a pauta. E depois foi crescendo, crescendo, e virou uma revolta nacional, né? O povo não sabia nem o que eu queria, mas estava revoltado. E esse movimento foi um dos principais nas manifestações, né? Porém, surge o fator Bolsonaro. E 2014 surge. E vai crescendo, crescendo, e culmina na sua candidatura em 2018. Então, aparece a seguinte situação. Quem é o dono do movimento de rua? Renan Santos e MBL ou o bolsonarismo? Bolsonaro. Óbvio, não teve como fugir. Bolsonaro surge, né? Esse movimento é um movimento antissistema, anti-establishment. E Bolsonaro, então, vai para o segundo turno, em 2018. E o MBL, percebendo que a força era maior, não restou outra opção a apoiar Bolsonaro no segundo turno, né? Ou seja, não tinha outra opção. É o que restava até pela sua sobrevivência. Bom, onde agora acontece a virada de chave, né? Na questão do MBL, bolsonarismo e direita. O caso da virada de chave foi a criação da CPMI das fake news, logo no primeiro ano do governo Bolsonaro, né? A CPMI das fake news, ela foi a gênese do atual estado de coisa que nós vivemos, né? Vocês sabem qual é o atual estado. Luciano Ayan, codinome, né? Luciano Ayan foi o mentor intelectual desse movimento e ele criou um dossiê com todo o material jurídico, jornalístico para a abertura da CPMI das fake news, que logo em seguida foi material que serviu para a construção do gabinete do ódio, a tese do gabinete do ódio. E esse material serviu de material jurídico também para o inquérito das fake news, que é um inquérito que cabe tudo lá dentro, desde que persiga a direita e o movimento bolsonarista, né? Ou seja, esse inquérito é o mais longo que existe hoje no mundo, né? 7 anos. Né? Então hoje nós temos ali, dentro desse inquérito, e na prática, prisões de jornalistas, influenciadores, deputados, gente fugitiva, né, exilados, tudo por quê? Por causa desse inquérito das fake news, né? O responsável por tudo isso é Renan Santos, né? E está incluso também nesse inquérito das fake news todos os personagens do 8 de janeiro, que é o golpe de Estado, 8 de janeiro. Quem dá sustentação para pôr aquelas velhinhas que não tem foro privilegiado, né, para estar no Supremo, é o inquérito das fake news, certo? Bom, e como que isso vai avançando, né? Essa perseguição. E o MBL como causa e agente causador dessas coisas. Em 2020, o Moro, então, sai do governo alegando que Bolsonaro interferia na PF. Renan Santos, junto com Kim Kataguiri, logo, então, regimenta lá e cria um documento com pedido de impeachment de Bolsonaro. E logo ele, então, começa as manifestações para impeachment de Bolsonaro, e é claro que em 2021 esse movimento cresce, com PSOL, PT e todo mundo, eles fazem então ali um movimento de rua, né, para criar ali o super impeachment contra o Bolsonaro. Então está ali, MBL, PSOL, tudo junto, em prol de pedir o impeachment do Bolsonaro.
Quais as implicações disso? Ou seja, todo o poder que Alexandre de Moraes tem para prender velhinhas, para meter pessoas que morreram lá na prisão, né? Como o esqueci o nome do rapaz que morreu lá na prisão, que o Alexandre de Moraes não permitiu que ele socorresse, certo? Então, culpado disso tudo, a gente disso tudo partiu do MBL, Renan Santos e seu movimento, né? Então, para finalizar, a prova de que Renan Santos e o MBL é um aliado, um preposto do sistema, é que na criação do Missão, que hoje é o partido do Renan Santos, que antes era MBL, né? Então eles não eram partidos, não podiam participar das eleições, então criaram agora o Missão em menos de um ano. A prova de que eles são sistema e preposto do sistema, né? Ou está amando do sistema, ou seja, aliado com o sistema, STF, Alexandre de Moraes, é que rapidamente foram criados. Bolsonaro passou 2 anos tentando criar uma aliança. E qual o fator que eles não permitiram o Bolsonaro criar aliança? Precisava de 490 mil, parece 494 mil assinaturas. E eles conseguiram quase 1 milhão. E o que o pessoal do Bolsonaro alega? É que os tribunais regionais eleitorais não analisavam as assinaturas, a validade das assinaturas. Ou seja, passou 2 anos e eles extinguiram o processo e deram como encerrado porque não conseguiram assinaturas. Por incrível que pareça, o partido Renan Santos, em menos de um ano, conseguiu as 500 e tantas assinaturas, as 470 assinaturas que precisava, até mais, está aí. Né? Ou seja, finalizando, para quem pretende votar em Renan Santos, líder do MBL, significa que vai estar corroborando com todo esse sistema que está aí. Ou seja, corroborando com velhinhas que estão até hoje lá presas, famílias destruídas, parte delas na Argentina, só pesquisar. Tudo isso que estou falando você pode pesquisar, dar um Google, tá? Então tem famílias fugitivas na Argentina, na Espanha, nos Estados Unidos, famílias destruídas e gente presa hoje no Brasil, tá? É corroborar com isso, tá bom? Votar também em Renan Santos, em outras palavras, é votar, na prática, em Lula no primeiro turno. Por quê? Porque a bolha que vota no Missão é da direita. Então, quem vai votar em Renan Santos é aquele cidadão que de repente está desanimado ali com a direita, bolsonarista e tal, e fala, não, eu vou votar na direita, então eu voto em Renan Santos. Ou seja, na prática está votando, tirando o voto do Flávio, beneficiando o Lula. Então, quanto ao Flávio, dos filhos do Bolsonaro eu acho o mais fraco, fraquíssimo, né? Mas é o que o sistema não conseguiu tirar de circulação. Então tirou o pai, que era o principal líder, né? Tirou, está preso. O imediatamente que poderia assumir o movimento, o Eduardo Bolsonaro, eles fizeram questão também de tirar de circulação, hoje está fugitivo nos Estados Unidos, sobrou quem? Flávio Bolsonaro. Então o sistema pensou, cara, a gente não queria era ninguém, mas esse aí é um bosta, dos filhos é o único que é o mais fraco mesmo, vamos deixar. Então, o que eu aconselho? Até por questão moral e ética, né, para quem se diz ético e cristão, devido a todas essas circunstâncias aí, né, seguinte, votar no Renan Santos é dar oportunidade para que Lula ganhe no primeiro turno e coloque mais 4 ministros no STF. E aí adeus eleição, adeus liberdade para as velhinhas, adeus liberdade para Bolsonaro e sei lá o que vai acontecer do Brasil enquanto economia e outras coisas mais, né? Então, na minha opinião, é colocar o dedo no nariz e cravar 22 no Flávio Bolsonaro lá e cobrar dele o ano que vem, porque é o que restou, né? Então, no Brasil ultimamente é assim, é votar no menos mal, né? Tá certo? Abraço a todos.